TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos ligadinhos aí, mais uma noite de Janela do Céu, você que já tá conectado aqui para conhecer mais uma pessoa desse corpo de Cristo, né, que é tão grande, espalhado por todo o Brasil e fora também. E hoje quem tá aqui comigo é a Andressa Cardoso, ela é de Terra de Areia e ela tá aqui para contar a história dela, aquilo que o Senhor fez na vida dela, e eu convido vocês aí já a ficar ligadinho aqui pra gente conhecer mais da Andressa. Tudo certo, Andressa? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda aqui no Janela do Céu e a gente quer conhecer a tua história, né? Tu contar um pouquinho como é que foi que tu chegou até o Senhor, como que tava a tua vida antes, então pode começar aí. Eu sou batizada há alguns anos, já uns 10 anos mais ou menos, o que não quer dizer nada, né? E eu sempre frequentei a igreja, assim, né? Congreguei em algumas igrejas, às vezes saía, às vezes congregava, voltava, mas nunca tive um encontro, assim, né, com Deus, de conhecer mesmo, né, Jesus, assim. Ontem ainda eu estava falando com a Kátia, né, e eu disse para ela, hoje eu posso dizer que eu conheço, assim, né, um pouco de Jesus, já da verdade, né, e porque é diferente. Aí eu consegui entender a palavra que diz, né, que o fardo do Senhor, ele é leve, né, o jugo do Senhor, ele é leve, porque o fardo que o homem coloca na gente, e o jugo, ele é horrível, parece que tu nunca, por mais que tu corra atrás, tu nunca alcança Jesus, né, e não que, né, no reino a gente, né, na igreja de Jesus Cristo, a gente não tenha que correr, né, a gente tem que estar sempre se alimentando, sempre, mas é prazeroso, né, e a minha vida antes era assim, eu sentia que eu corria, e nunca alcançava, nunca nadava na praia e morria, né, parece que, não sei, não preenchia nada, assim, nunca, né, eu sei que a gente sempre tem que estar se alimentando, né, da palavra, sempre na mesa, mas é diferente. E então eu conheci a igreja, quer dizer, ouvi falar, né, da igreja do Senhor Jesus há uns 4 anos atrás, com a minha ex-cunhada, e há uns 5, acho, uns 5 anos mais ou menos. E quando ela foi embora para São Paulo, e ela conheceu a igreja aí, né, e ela sempre me mandava mensagens, testemunhos, né, e mandava vídeos, e o aplicativo, orações, e eu não gostava, assim. Aí ela sempre me mandava, né, vídeos e orações e pregações, até, assim, pregações do Sérgio, né, e aí eu dizia assim, ai, que chato, porque ela dizia assim, ai, né, Jesus, eu conheci Jesus, né, porque aqui tem Jesus, porque a gente tá aprendendo a palavra, tá? Eu dizia, ai, até parece que só lá tem Jesus, né? E não é que só aí tenha Jesus, mas a verdade, assim, pura, de tu não ter esse jugo do homem, né, doutrina do homem, esse peso, assim, que o homem coloca em cima da gente, realmente, eu só encontrei aqui. E aí eu, né, deixava, ela mandava, mas eu não olhava, eu olhava pouco, olhei uma vez só, um pedacinho de uma ministração, assim, do Sérgio, né. E aí em 2019, eu fui embora para Santa Catarina, em Criciúma, fiquei 1 ano lá. E conheci uma menina lá, porque eu sou arquiteta, e ela é também. E aí ela disse, um dia vamos, a gente acaba sempre, tu te identifica com o cristão, né, porque sempre acaba falando de Deus, tá, que religião tu é, as pessoas sempre perguntam, né. Ela disse, um dia vai na igreja lá, e ela deu o endereço, mas não falou nome, nada, né. E mesmo que tivesse falado, eu não ia lembrar. E aí eu fui. Quando eu cheguei, que eu vi, era a televisão assim, e uma ministração do Sérgio, né, eu digo, não acredito.
Ah, não acredito que eu vim aqui, não sei. É sério. E eu fiquei ali, né? Tá. Eu, tipo, gente, que igreja? Que é isso? Como que tu vê alguém pregando numa televisão, né? Uma coisa feia pra gente ver, né? Isso que absurdo e tal. Aí ela, tá, que bom que vocês vieram e tal. Quando quiser voltar, nunca mais, né? Sim. Eu disse pro meu ex-marido, não vou. Que é isso, né? Gente sempre com preconceito, né? Aí, mas eu não falei nada pra ela, né? E nem Sim. falei pra Kátia também, né? Porque senão eu disse, vai ficar me incomodando, né? Vai de novo, vai de novo. Não vou falar nada, né? Aí, até a Kátia disse, testemunha pra ela que agora tu tá, né? Ela vai ficar bem feliz. Eu até esqueci de testemunhar. E aí aí eu vim embora aqui pra Terra de Areia, novamente, eu me separei, né? E vim embora pra cá. Aí a Kátia, quando eu tava em Santa Catarina, ela sempre perguntava, né? Como que tu tá? Eu tô bem, né? Mas eu não podia falar que eu não tava bem. Mas ela disse que ela sabia, ela sentia, né? E ela perguntava pra mãe dela, né? Que é minha ex-sogra. Tu não tem notícia da Andressa? Não tenho, ela não tem falado, eu não falava, né? O que eu passava, não falava pra ninguém. E aí, mas ela, como ela disse, né? A gente é um corpo só. E quando um membro não tá bem, o outro sente, né? E realmente ela sabia. E aí mas ela sabia que eu não tava bem, mas eu não falava, né? Aí agora, quando eu vim embora, ela começou de novo. Mandava, né, uma coisinha ou outra e tal, e eu, né, amém e tal. Aí ela me mandou uns livros. Eu já tinha 2 livros que ela tinha me dado, que era A Cura Interior e A Injustiça da Parte de Deus, eu acho. Só que eu achei que eu tinha perdido, tinha ficado onde eu morei, esses livros, né? E ela me mandou de novo, porque eu disse pra ela, acho que eu perdi. Acho que ficou, né, onde eu morava. Aí ela me mandou A Cura Interior, A Injustiça da Parte de Deus, O Dano da Amargura e... me esqueci o nome do outro que a gente vai começar a ler agora, hoje. E ela disse assim, se tu quiser ler, né, me ligar, a gente lê junto. E aí eu pensei assim, pra que ler junto, né? Se eu sei ler, eu leio aqui, né, não precisa... Eu disse, mas vou ligar, né? Vou ligar, porque, que tá me abusando tanto que eu vou ligar pra ela pra... Aí começou com Cura Interior. E aí, no comecinho, assim, nos primeiros capítulos, eu disse assim pra ela, né? Digo, não, mas eu tranquilo, né? Eu perdoo as pessoas, é bem de boa, não tenho problema com ninguém, bem capaz. Aí ela disse assim, eu vou te fazer a mesma pergunta no final do livro. Eu disse, tá, tudo bem. Não chegou nem no meio do livro, né? Teve uma noite, ela sempre me liga de noite. E a gente leu, e aí eu fui tomar banho e aquilo, Deus fala, né? Deus foi me mostrando quem que eu não tinha perdoado, quem que eu precisava pedir perdão. E aí eu chorei. Não quero ficar com isso dentro de mim. Chorei. Aí orei, né? Fiz oração, continuo fazendo, escrevi os nomes, né? E de vez em quando Deus me lembra alguma pessoa. E realmente coisas, né? Às vezes da infância, coisas da adolescência que Deus te lembra que tu precisa perdoar, né? Andressa, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse momento que tu começou a buscar Jesus mesmo. Porque tu contou ali um pouquinho do conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas pelo que tu falou, tu já ia em outras denominações antes, já buscava o Senhor. Como que iniciou isso? Tava passando por algum momento difícil ou veio já de família pra ter esse contato já de querer buscar, de estar procurando uma igreja? No meu primeiro contato antes? Antes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando tu conheceu Jesus, quando tu foi, deu esse passo de querer ir numa igreja. Como é que foi isso? Eu tava grávida do meu menino, do meu primeiro filho, mas eu nem sabia. E aí, assim, meio problemas no relacionamento. E aí uma amiga minha me convidou, vamos na igreja comigo. Eu disse, vamos. Aí eu morava em Capão da Canoa, né? E eu disse, vamos. Aí fui com ela na Igreja Batista Filadélfia. Aí foi uma bênção, assim, né? Eu comecei a gostar, me sentir bem. Esse foi teu primeiro contato com a igreja, com Jesus? Foi? Sim, com igreja. Eu nunca fui igreja católica, nunca fui em outras, assim, religiões. Sim. E esse foi meu primeiro contato, assim. Claro, quando eu era mais novinha, assim, tipo uns 14 anos, acho,
uma vez, assim, acho que por uns 3 meses, nem isso, uma moça ia na minha casa para me dar estudo sobre ela era dos Testemunhos de Jeová, né? Aí, mas a guriazinha nova, assim, né? Aí depois eu não quis mais. Mas eu sempre tive uma coisa. Esses dias eu vi o Sérgio falando, ele falando que desde sempre, desde criança, desde novo, ele sabia que Jesus era poder, assim, que ele não tinha religião, não tinha nada, mas ele via as pessoas falando de todas as religiões, mas ele sabia que Jesus é. Ele disse assim, acho que todo cristão é assim, e eu acho que realmente é, porque eu nunca acreditei em santo, nunca. Sim. Olha, eu criança, né? Eu pensava assim, não tinha entendimento nenhum, né? Mas eu criança pensava assim, que os santos, eles eram os secretários de Deus. E aí eu pensava assim, mas eu posso falar com Deus, né? Isso que eu não tinha esse entendimento, que a gente tem acesso a Deus, né? Hoje a gente tem, o véu se rasgou, mas eu não tinha esse entendimento, mas eu pensava assim, se eu posso rezar, né? Eu pensava assim, e falar com Deus, pra quê? Porque eu vou falar com o secretário, eu pensava assim, né? E eu sempre orava, nunca fiz nenhuma reza, nunca gostei também Sim. de ir na igreja Então, católica, teu não tô coração criticando, já era né, voltado cada pro um. Senhor, né? Já era, Entendi. assim, eu já tinha essa coisa de... E aí, quando eu fui com ela, e depois eu não parei mais, claro, eu fui em outras... Eu não congreguei, né, lá, congreguei em outras igrejas, assim, mas agora eu tava já bastante tempo sem congregar. Sim. E aí foi quando deu esse encontro aí com o Senhor, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, novamente, Sim, que tu te firmou. E novamente. aí, como é que foi pra ti essa situação de... Como tu falou, tinha esse preconceito, né, com a igreja. Ah, é de uma forma diferente, não é o que eu tô acostumada, né? Como é que foi que tu venceu isso? Não é, Pra Renata. conseguir se acostumar ou começar a ver que ali tinha algo diferente, talvez, ou uma verdade que tu não tinha encontrado ainda. A verdade, é isso que tu falou, a resposta é a verdade. Porque eu já vim orando. Eu congreguei, assim, acho que uns 3 meses em uma igreja aqui. Eu falei que fazia tempo, mas não aqui em Terra de Areia. Isso já deve fazer uns 4 meses que eu saí. E aí, mas não me identifiquei, assim, também. E aí eu vim orando, né? Porque eu fui em várias outras igrejas. Mas sempre um peso, sabe? Uma coisa assim que tu... É a doutrina do homem, né? O jugo do homem. Hoje eu consigo entender isso, que é uma coisa que tu nunca tá feliz, assim, 100%. Ninguém é feliz a todo tempo, né? A gente é feliz, às vezes a gente não tá alegre, né? Mas aí eu vim orando, né? Pedindo pra Deus, porque eu fui em várias igrejas. Aqui é uma cidade bem pequena, então tem bastante, né? Assim, mas na maioria da mesma denominação, né? A gente sabe que placa não salva ninguém, não é isso que eu tô pregando aqui, né? Placa, mas aí eu fui, eu digo, não, mas ainda não é, né? Não tinha muita vontade de voltar. E aí eu comecei a orar a Deus, né? Sabe, Senhor, me direciona a uma igreja que pregue a tua verdade, né? Eu tenho um primo que é pastor e ele tem a igreja em Montenegro, e é uma bênção, né? Só que é muito longe, né, pra mim, não tem como. E não tem essa igreja virtual, digamos assim, né, que daqui a pouco vai ser só o que vai nos restar, né? O Sérgio tem falado, vai ser o que vai nos restar, não vai mais ter igreja física. Então, eu não... Ainda assim, não era... Pra mim, não era suficiente, né? Eu entender a palavra a distância sem um apoio, né, vamos dizer assim. E aí... E eu vinha pedindo a Deus, né? Eu Senhor, me direciona a uma igreja que pregue a tua palavra verdadeira, né? A verdade, não coisas do homem, não coisas que, sei lá, que não é a verdade, né, gente? Algumas coisas a gente sabe que não é, e outras Deus vai nos revelando. E aí, quando a Kátia falou, né, a gente começou a estudar ali, e aí eu vi que realmente até os livros, né, eles são totalmente em cima da palavra de Deus, não é uma coisa inventada, não é uma coisa, né, uma prosperidade, digamos assim, o livro das prosperidades, muita gente vê, né, assim, é a palavra de Deus, é a salvação, é o que está acontecendo e o que está por vir, né, e o que a gente precisa mudar na gente. Aí a gente começou a ler tudo, né, e aí um dia eu estava aqui atendendo e o senhor falou comigo, assim,
eu tava pensando assim no livro, pensando em algumas coisas, meditando e atendendo. E aí o Senhor me falou, se tu me pediu uma igreja que falasse a verdade, que pregasse a verdade, que pregasse Jesus, e eu te dei. E aí eu até me emocionei, assim, não pude chorar, né, que tava atendendo. Mas me emocionei porque realmente era o que eu tava pedindo a Deus e o Senhor me direcionou, né. E depois de tantos anos, né. Tu viu esse incentivo, assim, como algo positivo? Porque, pelo que eu entendi da história, por muito tempo tu recebeu conteúdo da igreja, né, do Senhor Jesus Cristo ali por meio da... E não acessava. E não acessava. Mas tu vê que isso te motivou, eu creio, né? Depois de um tempo de ver a insistência. Como é que tu sentiu essa ajuda vindo de fora? Essa assistência e insistência, né, que muitas vezes a gente não vê, né? Tipo, a pessoa não quer. E é aquilo, até um dos livros que a gente leu dizia, né, que a gente não deve nunca dizer, né, fulano não tem mais jeito, fulano nunca vai se converter, fulano... E eu sou um exemplo disso, né, depois de 5 anos que eu realmente que o Senhor, na verdade, que o tempo é do Senhor, né, não é da gente, que realmente aconteceu isso, então... É a manutenção, né, como se fala. Que bacana, André, esse teu testemunho, né? A gente vai ter que fazer um breve intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta, para continuar entendendo a tua história e recebendo esse incentivo através da tua história, né? Do que tu viveu com o Senhor. Estamos apresentando Janela do Céu.